Sonhos, fantasias, devaneios, inconsciência e ausência de lógica formaram as bases das criações do movimento surrealista. Fundado em Paris em 1924, o surrealismo engrossou os movimentos de vanguardas do início do século XX. Nas duas primeiras décadas do século XX, os estudos psicanalíticos de Freud e as incertezas políticas criaram um clima favorável para o desenvolvimento de uma arte que criticava a cultura europeia e a frágil condição humana diante de um mundo cada vez mais complexo. E assim surgem movimentos estéticos que interferem de maneira fantasiosa na realidade. O surrealismo foi um movimento artístico e literário que teve origem em Paris, sob o contexto das vanguardas europeias no período entre guerras. Seus membros rejeitavam a visão racional sobre a vida. Acreditavam na afirmação do valor do inconsciente e dos sonhos, realizando arte a partir do inesperado, do estranho, do não convencional. A palavra surrealista foi cunhada pelo poeta de vanguarda francês Guillaume Apollinaire em uma peça apresentada em 1917, mas foi André Breton, líder do movimento, que em seu manifesto surrealista de 1924 definiu como automatismo psíquico puro, pelo qual se propõe expressar verbalmente, por escrito ou por qualquer outra maneira o funcionamento real do pensamento, ditado de pensamento na ausência de todo o controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética e moral. Muitos surrealistas expressavam suas ideias a partir de desenhos ou textos baseados na livre associação da psicologia freudiana. Ou seja, os artistas buscavam dar voz aos seus inconscientes através de alguma representação física. A livre associação de imagens, sonhos e pensamentos servia tanto como fonte de criatividade para o processo produtivo, quanto como ferramenta para a libertação do homem de uma existência utilitária centrada na técnica, trabalho e produtividade. Na Europa, o período entre as duas guerras, de 1918 a 1939, ficou conhecido como os Anos Loucos. Assim, a incerteza sobre a predominância da paz levou a todos o desejo de viver apenas o presente. Foi nesse período de insatisfação, desequilíbrio e contradições que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade. Esses movimentos ficaram conhecidos como as vanguardas europeias. O surrealismo foi uma dessas correntes e teve como precedente indispensável o dadaísmo e a pintura metafísica de Giorgio de Chirico. André Breton, escritor francês e ex-participante do dadaísmo, rompeu com o líder do movimento dadaísta, Tristan Tzar. Com isso, lançou em Paris, em 1924, o Manifesto Surrealista, que trouxe para o mundo um novo modo de encarar a arte. No manifesto, os princípios surrealistas são apresentados, entre eles a isenção da lógica e a adoração de uma realidade superior chamada maravilhosa. A publicação do Manifesto do Surrealismo, assinado por André Breton em outubro de 1924, marcou historicamente o nascimento do movimento. Nele se propõe a restauração dos sentimentos humanos e do instinto como ponto de partida para uma nova linguagem artística. Diante de um mundo transformado pelo desenvolvimento tecnológico, como a popularização da luz elétrica, da fotografia, do rádio, entre diversas outras mudanças que ocorreram nos primeiros anos do século XX, e também das novas relações sociais e políticas, cabe à arte também uma ruptura com a tradição com o que era considerado arte até então. Além disso, os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial estilhaçaram exércitos, nações e também o mundo da arte. As mortes em massa e a enorme destruição causada por essa grande e duradoura guerra deixaram um rastro de devastação que afetou profundamente o pensamento europeu e influenciou diretamente as artes. A teoria psicanalítica de Sigmund Freud ganhou grande popularidade no início do século e foi a principal fonte de inspiração para os surrealistas, pois deu um novo entendimento simbólico aos sonhos, atribuindo importância às imagens sonhadas e à mente inconsciente, isso é, aos processos não racionais do cérebro humano. O surrealismo apresenta relações com o futurismo e o dadaísmo. No entanto, se os dadaístas propunham apenas a destruição, os surrealistas pregavam a destruição da sociedade em que viviam e a criação de uma nova, a ser organizada em outras bases. Os artistas ligados a esse movimento rejeitavam os valores e os padrões impostos pela sociedade burguesa, seguindo a exploração dadaísta de tudo o que fosse subversivo na arte.
O surrealismo tem 4 características marcantes. A primeira delas é a valorização do inconsciente dos sonhos, ou seja, fantasias, sonhos, qualquer coisa que vier à mente. Também a utilização de elementos abstratos. Então as figuras tinham qualquer forma. Eles sempre buscavam a perfeição, porém dentro do universo imaginário, assim como ilusões ópticas e dissociação de imagem e legenda. Outra característica é a livre expressão do pensamento. Então, tudo é criado pelos impulsos do subconsciente. Não tinha lógica nem nenhum tipo de padrão. Outra característica importante é a influência das teorias de Freud. O surrealismo teve uma influência significativa das teorias psicanalistas do Sigmund Freud, né, onde o subconsciente é extremamente importante para impulsionar a criatividade do ser humano. De acordo com a teoria de Freud, o homem deve libertar sua mente da lógica imposta pelos padrões comportamentais da sociedade e dar vazão aos sonhos e a tudo que o inconsciente nos diz. Isso traz uma ideia clara do que é o surrealismo. Salvador Dalí foi um pintor espanhol que se destacou por suas composições insólitas e desconexas. Uma figura excêntrica, singular e exibicionista, Dalí possui um estilo único, sendo ousado, vanguardista e libertador. Embora seja mais conhecido por suas obras plásticas, Dalí foi um artista multifacetado. Teve participação em trabalhos nas áreas do cinema, da literatura, da escultura, da ilustração e da fotografia. O mesmo ainda fez diversas experimentações artísticas, incluindo a criação de um cômodo surrealista, uma composição que permite que o espectador entre na obra de arte, literalmente. Estudou em Barcelona e depois em Madrid, na Academia de São Fernando. Suas primeiras obras são influenciadas pelo cubismo de Gris e pela pintura metafísica de Giorgio de Chirico. Em 1925, Salvador Dalí realizou sua primeira mostra individual na Galeria Dalmau, em Barcelona. Entre suas criações da primeira fase, destaca-se o quadro Moça à Janela. Em 1926, Dalí foi expulso da Academia de Artes por se desentender com o professor e declarar que ninguém ali era capaz de avaliá-lo. A partir disso, começou a se interessar pela psicanálise de Freud, de grande importância ao longo de toda sua obra. Sua primeira viagem a Paris, em 1927, foi fundamental para sua carreira. Assim, fez amizade com Picasso e Breton e se entusiasmou com a obra de Tanguy e o maneirista Argimboldo. O filme O Cão Andaluz, que fez com Buñuel em 1929, apresenta fortes imagens surrealistas e o enredo sugere uma viagem à mente perturbada de um assassino. Ele criou o conceito de paranoia crítica para referir-se à atitude de quem recusa a lógica que rege a vida comum das pessoas. Segundo ele, é preciso contribuir para o total descrédito da realidade. Em 1929, de volta à Espanha, produziu a tela Jogo Lúgubre, uma possível representação dos medos de Salvador Dalí. Em 1931, realizou sua segunda exposição individual em Paris, na Galeria Pierre Collet. Na mostra, entre outras obras, Dalí apresenta a tela Persistência da Memória, com seus relógios derretendo. Esse quadro pode ser interpretado como uma noção subjetiva de tempo. Ele sugere o tempo do inconsciente e coloca o tempo em outro plano. Sua pintura desconexa está bem representada na tela Composição Surrealista com Figuras Invisíveis, onde no centro de uma paisagem desolada, uma cama e uma poltrona surgem vazias, mas conservam os contornos dos corpos ausentes. Em 1938, em uma visita a Londres, Salvador Dalí encontra-se com Sigmund Freud, a quem apresenta o quadro Metamorfose de Narciso. Em 1949, pinta a primeira versão da obra A Madonna de Portligade, que é apresentada ao Papa para aprovação. Na década de 50, Salvador Dalí deu início a uma fase inspirada em obras-primas de pintores do passado, entre elas A Cabeça Rafaelesca e A Última Ceia. Posteriormente, Dalí alternou a pintura com um desenho de joias e ilustrações de livros. Em 1974, foi inaugurado, em Figueiras, o Museu Dalí. 8 anos depois, morreu Gala, sua esposa, fato que abalou sua atividade artística. Salvador Dalí veio a falecer em Figueiras, na Espanha, no dia 23 de janeiro de 1989. João Miró. O João Miró chegou a se matricular na Escola de Belas Artes de Barcelona em 1910, mas os pais dele arranjaram um emprego formal para ele
E aí ele ficou muito triste, ficou com depressão. E aí, quando ele finalmente conseguiu se recuperar, ele decidiu que ia voltar aos estudos artísticos, que era o que ele realmente amava. E aí estudou na Academia Galli, na vanguarda moderna da arte, e em 1918 teve a sua primeira exposição individual. Em Paris, ele vai conhecer o dadaísmo e depois o surrealismo e as teorias de Freud. Entre 1925 e 1927, ele faz pinturas conhecidas como pinturas oníricas, que são trabalhos mais simples indo em direção à abstração. Nessas obras, por exemplo, dá para destacar elementos como manchas, círculos de cor, arabescos e pinceladas meio aleatórias, mas que ainda formam uma figura. Algumas obras importantes são A Fazenda. Miró reconhece essa obra como a chave da sua carreira. É uma casa de fazenda tradicional catalã e ele descreve como um resumo de toda a minha vida no campo e o resumo de um período do meu trabalho, mas também o ponto de partida para o que se seguiria. Então ela representa tudo que ele sentia, via e viveu na Espanha. O Carnaval de Arlequim. Essa obra tem muitos elementos e muitas cores fortes e ela carrega um espírito tema do carnaval. É uma das principais obras surrealistas do João Miró e também uma das primeiras, já que ele tinha acabado de ingressar no movimento e ele pintou o que veio à cabeça, ilustrações vindas direto do inconsciente. Na obra Cordas e Pessoas, ele traz um elemento novo, que é incorporar objetos nos trabalhos. Nesse caso, a corda presa com ganchos, formando uma silhueta. Na pintura em si, ele utiliza cores primárias, que são várias pessoas disputando por um lugar na tela, inclusive contra a corda. A gente tem também a Frida Kahlo, que foi uma pintora mexicana nascida em 1907. Ela ficou conhecida por fazer muitos autorretratos e obras inspiradas no México e artefatos mexicanos. Ela era uma ótima aluna e ia fazer medicina, porém com 18 anos ela sofreu um acidente de carro grave e durante a recuperação ela desenvolveu mais amor pela arte que já tinha quando era criança. Ela não tinha interesse só pela arte, mas também pela política, o que levou ela a entrar para o Partido Comunista Mexicano, onde ela conheceu Diego Rivera e eles passaram o início dos anos 30 viajando juntos pelo México e Estados Unidos. O acidente, em 1925, foi de ônibus, causado pelo choque com um bonde. O corrimão do ônibus perfurou as costas, causou uma fratura pélvica, perfuração do abdômen e do útero, 3 fraturas na coluna vertebral, seu pé direito foi esmagado e deslocado e ela teve uma clavícula fraturada. A Frida ficou 1 mês no hospital e 2 meses em casa se recuperando e mais 3 meses usando coletes ortopédicos. E, como eu falei, durante a longa recuperação, ela começou a pintar. Ela utilizava a caixa de tintas do pai e um cavalete adaptado à cama. A primeira exposição individual da Frida Kahlo foi na Julian Levy Gallery, em Nova York, em 1938, que foi um sucesso, e logo teve outra em Paris, em 1939, o que levou o Museu do Louvre a adquirir o quadro, fazendo dela a primeira artista mexicana a ser apresentada na coleção do Louvre. A Frida teve uma vida de lutas políticas, engajamento e empoderamento social, mesmo num cenário muito conservador, tanto que hoje ela é um símbolo feminista. Dentre as principais obras podem se destacar As Duas Fridas, que é uma obra que traz personalidades distintas da Frida, uma com traje tradicional mexicano e uma com vestido europeu. As duas deixam à mostra o coração, que é ligado por uma única artéria. E na mão da Frida, com o traje mexicano, ela traz um símbolo do casamento com o Diego Rivera, porque essa obra foi logo depois deles terminarem e ela estava sofrendo muito. Desse objeto sai uma veia que sobe pelo braço, que representa a grande importância que ele tem na vida dela. A coluna partida ilustra o sofrimento da autora após a cirurgia que ela se submeteu na coluna vertebral. Cercada por um campo seco, sem vida, assim como provavelmente ela se sentia nesse momento, e os pregos representam a dor que ela sentia. Os pregos maiores é onde ela sentia mais dor. O Hospital Henry Ford é outra pintura extremamente pessoal que retrata um período doloroso da vida da Frida Kahlo. Ela queria ser mãe, mas como um acidente tinha comprometido o útero, ela sofreu alguns abortos e um deles ela eternizou nessa pintura com elementos daquele dia, como a imagem do feto e a flor lilás que o marido dela deu para ela.
4 anos depois da sua morte em 1954, com apenas 47 anos, a casa familiar, conhecida como Casa Azul, se transforma no Museu Frida Kahlo, reconhecida tanto por sua obra quanto por sua vida pessoal. O museu ganha retrospectiva das obras, objetos e documentos inéditos, fotografias, desenhos, vestidos e livros. René Magritte foi um desenhista, ilustrador e pintor belga. Destacou-se entre os artistas surrealistas belgas e foi amigo de André Breton, Salvador Dalí, Márcio Duchamp, entre outros. Recebeu influências do impressionismo, do cubismo e do futurismo, mas suas produções mais célebres são datadas a partir de 1927, quando conhece a nova vanguarda proposta por Breton. O artista belga se mudou para Paris quando o movimento surrealista já estava em andamento. Ficou conhecido por desafiar as suposições dos espectadores, lançando mão de justas posições de objetos familiares, como chapéus cocos, cachimbos e pedras flutuantes. Ele mudava a escala de alguns objetos e brincava com palavras e significados. Pintou imagens insólidas, às quais deu tratamento rigorosamente realista. Utilizou-se de processos ilusionistas, sempre à procura do contraste entre o tratamento realista dos objetos e a atmosfera irreal dos conjuntos. Algumas vezes são enigmáticas, incomuns e ilógicas, como os dorsos femininos, os peixes com pernas humanas e os chapéus de coco. Além disso, são recorrentes em suas obras vermos céus e mares. Ele cria imagens tão realistas quanto ilusórias, tendo em vista que na composição essas figuras adquirem disposições estranhas, incoerentes e completamente inesperadas. Isso cria uma atmosfera surrealista pelo contraste do conjunto imagético. Ele é considerado um dos principais artistas surrealistas, apesar de que suas obras só terem se tornado conhecidas na década de 1960, tornando-se parte da cultura popular nas décadas que se seguiram. Dentre as várias obras do artista, destacam-se A Traição das Imagens. Pintada em 1929, a tela A Traição das Imagens é uma obra que coloca o espectador para refletir sobre os limites da representação e do próprio objeto. A legenda explicativa, escrita com uma letra escolar, faz o observador questionar a fronteira da arte e do real. O cachimbo não designa um cachimbo real. Essa é uma constatação que parece óbvia, mas que foi levantada com muita propriedade pelo pintor belga. Trata-se de uma imagem revolucionária no mundo das artes. Não por acaso, a obra foi cercada de muita polêmica quando divulgada. Golgonda. Os homens representados como gotas de chuva intrigam o observador. Praticamente idênticos, não é possível perceber se eles planaram do chão ou se despenderam do céu. Apesar de terem feições semelhantes, ao se observar de perto, vemos como os homens são distintos entre si, induzindo o espectador a participar de um jogo de observação de semelhanças e diferenças. Todos os homens usam sobretudos pretos e chapéus coco. O pano de fundo é um prédio vulgar de subúrbio, também com janelas iguais e um céu azul na parte superior da tela. A tela levanta questionamentos sobre individualidade e sobre identidade de grupo. Até que ponto os sujeitos são autônomos ou se comportam conforme de acordo com a massa. Os amantes. Pode-se dizer que a tela Os Amantes é, no mínimo, perturbadora e intrigante. No centro do quadro está um casal aparentemente apaixonado, com o rosto coberto. Bastante próximos, eles se beijam, embora estejam com a boca tapada. Não conseguimos ver a identidade dos amantes e só podemos distinguir o sexo dos personagens pelas roupas que carregam. Uma dúvida paira no ar. De quem eles escondem o rosto? Um do outro? Do espectador? Dos possíveis parceiros oficiais? Os véus seriam uma forma metafórica de afirmar que o amor é cego? Assim como muitas obras surrealistas, Os Amantes encerra mais perguntas do que respostas, e por esse mesmo motivo cativa o observador. O Filho do Homem. A pintura de um homem com terno, gravata vermelha e um chapéu coco, totalmente fora do contexto da paisagem, com uma maçã verde à frente da face, é uma das obras mais celebradas de René Magritte. A imagem é tão icônica que foi absorvida pela cultura pop e hoje em dia massivamente reproduzida. Inicialmente, a pintura seria um autorretrato de Magritte, encomendado pelo seu próprio mecenas, mas logo o pintor quis transformar o trabalho em outra coisa, possivelmente numa discussão mais conceitual entre o visível, o oculto e a curiosidade humana. O espelho falso. A tela a óleo pintada por Magritte foca apenas no olho humano esquerdo superdimensionado com um zoom muito apurado, evidenciando cada elemento da estrutura ocular.
A imagem de Magritte, no entanto, tem a particularidade de apresentar os contornos do céu onde habitualmente estaríamos acostumados a ver a íris. O questionamento principal aqui pode ser traduzido da seguinte maneira: estaríamos vendo o olho humano refletindo o céu ou o céu que acaba por ser emoldurado por um olho humano? Algumas curiosidades a respeito desse movimento é que grande parte dos artistas simpatizavam com o comunismo, mas isso não foi uma regra. Salvador Dalí, por exemplo, declarou abertamente o apoio ao franquismo e também não fez questão de esconder a admiração que ele tinha por Hitler. Oficialmente, o surrealismo acabou em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. O expressionismo abstrato ganhou força, mas alguns artistas se mantiveram firmes ao movimento até a sua morte, como André Breton. Muitos outros artistas também continuam a produzir trabalhos com espíritos surrealistas até os dias de hoje. A obra A Persistência da Memória, do Salvador Dalí, teve uma origem curiosa. Numa tarde quente no seu ateliê, o Dalí teve um delírio ao ver um queijo derretendo por causa do calor. Foi aí que nasceu a ideia de pintar os relógios derretidos e associá-los com a passagem do tempo. Em 1947, um frei italiano chamado Gabriele Maria Berardi declarou ter realizado um exorcismo em Dalí durante uma visita do pintor à França. Como mencionado, a Frida Kahlo ficou conhecida principalmente pelos seus autorretratos, mas se for colocar isso em número, de 143 pinturas, mais de 50 são autorretratos dos mais diferentes tipos. Daí a gente trouxe algumas questões para serem respondidas.